O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está ainda longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Por que nós dizemos que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados? Porque essas palavras são do próprio Jesus. E a palavra é o próprio Cristo, feito gente, que está conosco, que caminha conosco. E hoje a palavra central é seguir a Jesus e também as exigências de segui-lo. Toda escolha que você faz na vida requer também que você deixe algo. Quem tenta ter tudo pode acabar sem nada. E hoje nós temos muitas opções, não é? E os estudiosos dizem que o cérebro não foi feito para tantas opções, e é por isso que talvez nós tenhamos uma dificuldade maior hoje de escolher. E escolher a Jesus é necessariamente deixar tantas outras coisas, assim como também outras escolhas na sua vida. Quando você escolhe por estar com alguém no relacionamento, é claro que você vai deixar outras opções, não é? Quando você escolhe por algo na sua vida, não há como manter outras coisas. E essa escolha por Jesus tem as suas exigências. Jesus não quer dificultar o caminho para nós. Ele quer nos mostrar que já existem as dificuldades próprias da vida, mas quando nós queremos segui-lo, necessariamente muitas dificuldades aparecem. Não é porque ele manda não, viu? É porque você tem que enfrentar a si mesmo nas escolhas que você faz. Você também vai se deparar com a sociedade que pode pensar de uma forma diferente daquela que o próprio Jesus ensinou. Além disso, nós temos o inimigo de Deus, que sempre quer nos desviar do caminho. Então, uma escolha necessita de renúncias. Jesus fala sobre
a renúncia e fala sobre a cruz, porque ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria acusado, condenado e morto na cruz. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Prestem bem atenção. O texto não fala que uma grande multidão seguia Jesus, mas acompanhava. Acompanhar é algo sem compromisso. Seguir é imitar o mestre. Hoje nas redes sociais nós temos influencers, personalidades e outras pessoas sempre dizendo ou apresentando algo, e nem sempre essas pessoas vivem tudo isso que dizem ou que aparentam ter, não é? E nós temos a palavra seguidores, que nos nossos tempos acabou tomando uma outra tônica. Então fulano tem muitos seguidores, não é? É assim que a gente diz. Mas será que todas as pessoas seguem verdadeiramente aquilo que aquele está dizendo? Será que aquele que está dizendo também, ele vive verdadeiramente aquilo? Nem sempre, não é? Então, na verdade, o que acontece é que muitos acompanham pessoas pelas redes sociais, seja por curiosidade, seja até porque gosta daquilo que alguém fala, que é interessante, mas nem sempre quer dizer que quem segue, entre aspas, coloca aquilo em prática, literalmente, né, em todos os sentidos. Jesus não quer pessoas que o acompanhem de uma forma superficial. Jesus quer seguidores. E estes são os discípulos, são as discípulas dele. Nós sabemos que naquela multidão havia muitas pessoas com motivações diferentes. Os curiosos que estavam ali apenas atraídos pela novidade que Jesus trazia, porque afinal de contas para eles Jesus estava no auge, não é? Havia também os interesseiros, que eram aqueles que queriam obter alguma coisa de Jesus em troca de acompanhá-lo. Então sempre querendo alguma coisa, né? Então status, fama, ou desfrutar de algo que Jesus pudesse dar. Havia ali os inimigos, aqueles que estavam à espreita para poder pegar Jesus em alguma palavra e assim eliminá-lo. E havia também as pessoas que tinham sede da sua palavra, as pessoas que ouviam a Jesus e com sinceridade estavam buscando o Messias, o sentido da sua vida. E hoje, que tipo de pessoa nós somos? Não se pode ser cristão por modismo, porque algumas pessoas, né, e até celebridades dizem, eu sou cristão, eu sou cristã, não é? Isso é pouco. Não é possível dizer que se é cristão apenas quando se quer alcançar alguma coisa de Jesus. É pouco. E depois que a gente alcança, ou se a gente não alcança, como fica? Daí nós deixa para lá, não dá nada. Será que é assim? Será que nós nos mantemos fiéis a Jesus em todos os momentos, inclusive de cruz? Jesus nos chama a ir depois dele. Então quer dizer, é ele que tem que estar à frente. A primeira escolha dessa vida é por ele. Por isso que Jesus fala que além do desapego das coisas, é necessário também o desapego afetivo de muitas pessoas. E olha que Jesus hoje fala, quem não se desapegar de seu pai, de sua mãe, de sua esposa, ou esposo também aqui, não é? Dos seus filhos, dos seus irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. Nossa, e agora? Quem que sobra diante disso? Jesus fala de desapego. Jesus não está dizendo que nós não devemos honrar os nossos pais, que nós não devemos cuidar dos filhos. Jesus não está dizendo que a gente não deve ter um vínculo de compromisso, né, com os irmãos. Jesus está dizendo que ele tem que ser o primeiro. Jesus quer que ele seja o centro, porque se nós buscamos amar a Deus,
nós vamos conseguir amar mais também aqueles que estão próximos de nós. Quando você busca ser fiel a Deus, você consegue ser mais fiel à sua esposa, ao seu esposo. Quando você procura amar a Deus, você vai amar o seu filho da forma certa. Hoje nós temos um medo muito grande de não ser amado, não é? Quantas pessoas, pelo medo de não serem aceitas, e elas misturam o não ser aceito com não ser amado, e às vezes até o não ser visto com não ser amado, né? Tão grande é a ferida. Pessoas que têm medo de não serem amadas, às vezes quando ouvem do filho assim, depois do filho ser contrariado por alguma coisa, né? Ouvem do filho: eu não te amo mais, não sou mais seu filho, sua filha. Nossa, desaba, né? O pai ou a mãe, em alguns casos, alguns, né? Podem, quem sabe, né, se sentir sem chão. Ele diz que não me ama mais. E em alguns casos, olha que tem filho que chantageia também, né? Fala: eu te odeio. E daí? Como é que é? Você vai deixar de educar? Você vai deixar de dizer a verdade? Você vai deixar de amar o filho e a filha? Não, né? E o amar vai ser continuar dando o apoio necessário, mas também vai ser colocar limites necessários. Então, o amor a Deus nos disciplina, nos faz tão seguros deste amor, que nós também amamos as pessoas dessa forma, com verdadeiro cuidado, não dando aquilo que elas estão querendo, mas aquilo que elas de fato precisam e o que nós podemos e devemos dar. Mas esse amor primeiro tem que ir até a fonte do amor, que é Deus, senão a gente não aguenta. Senão nós vamos ver sempre mais, né, atos atrapalhados em busca de amor. Jesus é aquele que vai até as últimas consequências por amor a nós. Ele abraça a cruz. E é por isso que ele diz também: quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e ir depois dele. A cruz aqui não são apenas os pesares da vida. A cruz é o compromisso com Jesus, é abraçá-lo em todos os instantes. E também quando as coisas não estão dando certo. É o amar a Jesus e ser fiel a Ele também nos momentos de sacrifício. Então é estar com Jesus verdadeiramente, não só acompanhá-lo. Nós sabemos que muita gente deixou Jesus no meio do caminho, não é? Muitos passaram a não segui-lo mais. E será que Jesus, em algum momento, dentro de tudo aquilo que Ele falou, e nós sabemos que o que o Senhor falou e fez foi sempre certo, né? Ele pediu então desculpas: olha, desculpe vocês que não me entenderam, não era isso que eu queria dizer. Quando eu disse isso é minha carne e meu sangue, não era bem isso, então não fique escandalizado, não. Não, Jesus diz, não é, aos apóstolos que permanecem ali, depois de muita gente ir embora: vocês também querem ir? Então olhe só o amor de Jesus Cristo, e olha só o quanto que Ele permanece ainda conosco e nos dá a liberdade de permanecer com Ele ou não. Jesus é aquele que por fim vai dizer assim: quem não se desapega de si mesmo não pode ser meu discípulo. Nossa, agora nós chegamos, não é, a um grau mais profundo ainda, não é? Desapegar-se de si mesmo. Jesus não está falando de nós desprezarmos a nós mesmos, de nós descuidarmos de nós mesmos. Jesus está falando de nós nos desapegarmos daquele ego nosso, que pode ser um grande obstáculo para nós enxergarmos a Ele verdadeiramente. Então é ter a capacidade de desapegar-se dos próprios egoísmos, ou daqueles desejos que nos levam para o buraco, não é? Ou ainda desapegar-se de alguns sentimentos que vão nos destruindo, e às vezes são sentimentos que a gente se agarra com tanto orgulho, né? Pelo que os outros fizeram conosco, contra nós, né? E a gente não percebe o quanto a gente está se autodestruindo e também causando destruição ao nosso redor. Então, renunciar a si mesmo é renunciar a esse eu falso e assumir este eu verdadeiro,
do discípulo de Jesus, da discípula do Mestre, que vai se deixando transformar por Ele, que vai assimilando o jeito do Senhor. A palavra de Deus mostra que há muitos desafios. Jesus não ilude ninguém. Jesus, Ele é muito claro. E Ele, ao mesmo tempo, é aquele que nos dá a força para nós seguirmos sempre adiante. Não tenhamos medo, meu irmão e minha irmã, de desapegar de tantas coisas. Existia até uma propaganda que falava desapega, 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 né? O que ainda é o apego com o qual nós estamos grudados, né? Ou com quem nós nos apegamos de tal maneira? Ainda que sejam pessoas até boas que nós admiramos, mas o que está roubando a nossa liberdade verdadeiramente? Queremos nos configurar a Cristo, e assim nós seremos verdadeiramente livres para amar de verdade. Não misturar carências, desejos de aprovação, ou até mesmo de ser notado, de ser visto com amor, mas deixar-se amar por Jesus e ter a coragem de amá-lo, para que nós possamos também amar uns aos outros como Ele nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre lhe seja louvado. Creio em Deus Pai,